trouxe para nós direcionamento e pontos para nós vivermos algo diferente nessa geração. Pastor Judex trouxe para nós também algo muito importante, a nossa obediência diante de Deus, a nossa perseverança, uma chave para a resposta, que não adianta sacrificar, fazer holocaustos e não ter uma vida de obediência a Deus. Dentro disso, dessa mesma série, a resposta, hoje nós vamos caminhar a ousadia de ser boca de Deus nessa geração, a ousadia de falarmos a verdade, fazermos o que é certo e somente honrar ao nome de Deus. Parece algo simples para nós, mas é muito importante a gente entender que para ser resposta da palavra de Deus, o Senhor requer de nós algumas diretrizes, princípios a serem cumpridos. O Senhor tem algo para falar conosco nesta noite. Quando eu meditava na palavra, quando eu buscava um entendimento ao meu coração, porque antes de nós virmos transmitir qualquer coisa, o Senhor fala aos nossos corações. Primeiro o Senhor corrige o nosso coração. E vocês imaginem que ousadia para ser boca de Deus é falar o que ninguém tem coragem. Falar o que ninguém tem coragem, isso é ter ousadia. Falar o que realmente Deus coloca em nossos corações. Falar somente a verdade da palavra. Nós temos caminhado sobre a história do profeta Elias. Tivemos o entendimento de quem era Elias. Pastor Orlando trouxe para nós os fundamentos. O pastor Judex também trouxe para nós o entendimento de quem ele era. Eu vou ler com vocês, para depois nós caminharmos juntos no que o Senhor tem para nós nesta noite. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Pode colocar na projeção para nós. Glórias a ti, Jesus. A palavra de Deus diz: Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Passa para mim lá para o 24. Amém, Jesus. Ora, no 24, passa para mim. Glória a Deus. Então uma mulher disse a Elias, vocês conhecem a história porque nos últimos 2 domingos a gente discorreu sobre ela, mas eu quero chegar a esse ponto aqui que nós vamos caminhar nessa noite. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus, homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Amém? Estenda suas mãos para cá. Não sou o pastor Fernando que fala, mas a presença de Deus através de mim. Eu não tenho nada, gente. É o Senhor que tem para nos entregar. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos, papai. A tua palavra é viva, Jesus. E neste momento, Pai, queremos ouvir a tua voz. Nos ensina, Pai, através da tua palavra, a andarmos, Jesus, e a termos ousadia de caminhar contigo. Tenha liberdade, Espírito Santo, para falar em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Uma das coisas mais importantes, quando eu fui buscar um entendimento sobre o profeta Elias, foi que Elias, para ser a boca de Deus, antes de tudo isso, primeiramente, da onde Elias vinha, a cidade ou o lugar, a origem dele, era desconhecida. Chamava-se em Edom ou Amon, ou as cordilheiras.
Falava-se que esse lugar, as cordilheiras de Gileade, hoje conhecida como Jordânia, era muito distante. As pessoas não tinham uma origem. Elias não tinha uma família real de um nome aonde todo mundo conhecia. Elias não tinha uma família sacerdotal. Apesar de ser um profeta, boca de Deus, ele não tinha uma origem onde dizia não, mas ele vem da família sacerdotal X. Elias não tinha algo que nós sempre usamos como desculpa, um nome conhecido. A primeira vez que se vê falar em Elias, ele vem com uma palavra de Deus de juízo ao rei Acabe. E olha que interessante, Elias fala da seguinte forma: tão certo como vive o Senhor. Só pode falar que o Senhor vive quem conhece o Senhor. E ele diz assim, ó, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel. Aqui ele pega e diz assim, ó, a quem eu sirvo. A quem eu sirvo. Quando nós entendemos a ousadia de Elias, de orar e falar para Acabe, dizendo assim, ei, por anos não vai chover nessa terra. Ele falava, tão certo como o Senhor, o Deus de Israel, vive, tão certo como eu sirvo. Ele está falando de algo, de experiências, de um estilo de vida que ele vive. Não é um estilo de vida que ele contempla com os olhos, não é um estilo de vida que ele escuta histórias, não é um estilo de vida que ele escuta de pessoas que vivem isso. Elias vem de um lugar onde ninguém o conhecia, porque uma das maravilhas do Senhor é Ele pegar quem Ele quer, da forma que Ele quer. Se nós formos lá para Davi, voltar um pouquinho em Davi, porque o reinado primeiro começando com Saul, depois vem Davi, depois Salomão, e aí que vem depois o rei Acabe. Se nós voltar um pouquinho, Davi ficava no campo, cuidando das ovelhas, porque o que o Senhor mais procura em nós é um coração puro, é um coração aberto a ouvir ao Senhor. Achamos que a especialidade de Deus é procurar pessoas que de alguma forma têm sabedoria. Não. Comunicação, não. O Senhor procura somente uma coisa: um coração aquebrantado, puro, que quer ouvir a voz de Deus. Mas aí a gente volta na ministração de semana passada, mas tem que ter um coração puro e obediente a Deus. Coisinha difícil para nós é ser obediente a Deus. Não gostamos de ser obediente a Deus. Gostamos de falar de Deus, gostamos de falar das Escrituras, estudamos, viramos doutores da lei, mas não temos mais intimidade com o Rei dos Reis. E aí Elias pega e diz assim, ó, como eu sirvo, como eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos. E aí ele termina dizendo assim, só para nós começar, até que eu ordene. Só alguém que anda realmente alinhado aos céus, só alguém que realmente vive com Deus, tem uma segurança absoluta para falar isso. Tem uma segurança de tal forma que diz assim, ó, eu não falo de Deus por ouvir, eu falo de Deus porque lá, quando ninguém me conhecia, eu me prostrava diante dEle e eu adorava Ele. Quando ninguém ainda me via, eu adorava a Deus numa profundidade, porque o Senhor conhece o nosso coração. Elias tinha esse entendimento, que não adianta de nada eu falar dEle, se eu não viver com Ele. Não adianta nada eu falar de histórias, se eu não quero viver a história com Jesus. Aí Elias toma um posicionamento, e toda vez que alguém toma um posicionamento dentro disso, sendo profeta ou sendo qualquer pessoa usada por Deus, Deus te permite dar uma ordem vinda dEle, e Ele te leva para um lugar. Ele vai te levar para uma escola. Ele vai te levar à escola do deserto.
Deserto nunca foi acidente, sempre foi uma agenda de Deus para nós. Porque o deserto é o que refina nós. O deserto é o que modela o nosso caráter e traz a integridade, e traz a intimidade, e traz realmente a profundidade de falar de quem Jesus é. Ele leva Elias para esse lugar. Para ensinar algo a Elias. Para ensinar algo ao coração de Elias. Depender de mim é somente o que você precisa. Depender de Deus é o que nós precisamos. Mas dependendo do momento em que estamos vivendo, dependendo da caminhada que nós estamos, nós achamos que não precisamos depender de Deus. E o Senhor faz uma agenda para nós e nos leva a esse lugar. Pensamos que deserto é um dos piores lugares, sim, para a nossa carnalidade. Mas é um dos melhores lugares que a gente se torna realmente sensível a ouvir a voz do Senhor. É um lugar onde Deus nos ensina verdadeiramente o que é o amor dEle, o que é a palavra dEle. Nós passamos por um momento na nossa igreja, como quando eu estou falando de igreja, a igreja contemporânea, atual, essa geração, nós somos muito hábeis em falar de muitas coisas, informações sem parar. Todo minuto recebemos informações novas, basta nós falar de qualquer coisa. Eu vou contar algo para vocês. Esses dias eu nunca tinha ouvido falar sobre nióbio, e eu escutei uma pessoa falando sobre nióbio, e ela falava sobre o minério, e eu dizia assim: Jesus, tem muita coisa que a gente não conhece. Então o que eu quero passar para vocês? A gente se torna conhecedores de muita coisa, mas nós só dominamos e experimentamos, temos a experiência de falar com autoridade de alguma coisa que nós vivemos dia após dia. É nesse lugar que o Senhor nos leva. Sabe, nós aprendemos que para que o nome de Deus seja exaltado, para que o nome de Deus seja evidenciado, precisamos ter talvez estrelas falando gospelmente do Senhor. Não é isso. O Senhor sabe o que Ele mais quer. A palavra diz que enquanto o sol brilha, as estrelas não brilham. Enquanto o sol da justiça, que é Jesus, Ele brilha, não tem espaço para nós. Tudo é dEle, tudo é de Jesus, tudo vem dEle, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Nós começamos a construir algo a partir da base que estamos vivendo nesse ano, fundamentos do que a palavra fala. A palavra nos ensina, nos instrui a viver algo verdadeiro, algo profundo, algo de verdadeiro amor. Uma das coisas que, quando eu olhei para Elias, eu disse: Elias vive algo diferente. Elias vive algo sobrenatural. Elias, quando o Senhor manda ele sair, ir para Querite, diante do riacho, que seria o deserto de Elias, Elias entende que ele vai ser sustentado, porque o Senhor fala por corvos, que o alimento chegaria até ele. E o que me chama a atenção, sabe o que é? É que quando você vai lendo a história, você vai vendo a obediência, você vai vendo o zelo de Elias, você vai vendo o temor de Elias, diante do que ele está vivendo. Você vai vendo um coração desprendido de tudo, para fazer a vontade de Deus. E por que Elias tinha tanta segurança? Lá em Tiago 5,17 diz: Elias orou com instância para não chover. Elias orou intensamente, porque ele sabia, porque ele conhecia a voz de Deus. Ele sabia que Deus ia ouvir a sua oração. E aí nós estamos vivendo algo meio delicado nessa geração. Queremos colocar a academia, o ensino de um lado, estou falando das escrituras,
e a piedade de outro lado. Traduzindo, queremos colocar a palavra de um lado e queremos colocar uma vida de oração na presença de Jesus deste lado. Não existe como nós separar essas duas coisas. Certa vez eu ouvi uma forma figurativa de nós entendermos: um pássaro não voa com uma asa só. Precisamos caminhar sobre a palavra e sobre o profético também, sobre o espiritual, sobre realmente uma vida de oração. Queremos ser voz de Deus, queremos ser boca de Deus nessa geração, falando a verdade, vivendo a verdade e sendo a verdade. Mas se tornamos como meninos, não queremos ter vida de oração. Hoje pela manhã, quando eu saía daqui, fui para casa almoçar. Quando eu chego em casa, a minha esposa está em casa com o almoço pronto. A gente começa a almoçar e na mesa a gente começa a conversar. E nessa mesa conversando, a Fernanda pergunta para a Radassa: ô Radassa, conta para o teu pai, como é que foi o teu devocional hoje? E ela começou a contar dizendo o seguinte, com 6 anos: no começo eu não queria, pai. No começo eu não queria fazer devocional. No começo eu não queria ir lá no cantinho conversar com Jesus. Mas depois eu fiquei lá porque a mãe falou: vai filha. Eu fiquei lá no cantinho falando com Jesus. E daqui a pouco eu estava ali conversando com Jesus e eu já queria falar com Jesus. E eu no almoço, almoçando e escutando. Uma criança de 6 anos, ela não vai querer ir para o lugar secreto. O que eu estou querendo dizer? Nós somos a base de fundamento, de exemplo para os nossos filhos. E aí depois veio a Bibia falando que é filha da minha irmã, que eu cuido como filha também. Estava lá em casa final de semana, e aí a Bibia falou assim: papai, algo me chamou a atenção. Ela falou assim: pai, a Fernanda perguntando algumas coisas para ela, ela disse assim: eu não consigo chamar o Senhor de pai. E talvez ela está assistindo com a mãe dela, e ela diz assim: eu não consigo chamar o Senhor de pai, só de amigo. E aí a gente começou a conversar na mesa, na hora do almoço, porque mesa é lugar de cura, mesa é lugar para restaurar, e por mais que sejam crianças, eles vão ter as nossas diretrizes de estrutura, de fundamento da palavra. E aí eu chamei ela: filha, vem cá, como é que tu vê o papai? E ela começou a falar como é que ela me via. E eu falei: filha, vem cá. A Fernanda, a pastora Fernanda falou assim: Bia, vai ali com o teu pai. E ela veio, eu peguei ela assim, abracei, comecei a chorar com ela e a orar com ela e a dizer: filha, como o pai te ama aqui, Deus também te ama. Deus tem um carinho tão grande por ti. Comecei a ministrar o coração dela. Ela tem 9 anos, mas se eu não fazer isso hoje, na geração amanhã, daqui a 5, 6, 7, 8 anos, ela não vai ter segurança, a segurança que Elias tinha, porque ele conhecia o coração de Deus, ele conhecia quem Deus era, ele sabia o abraço de Deus, ele sabia o que o Senhor queria dele. E naquele momento eu chorando e dizendo: Fernanda, Deus te usou, eu pensando. E eu vi o coraçãozinho dela sendo restaurado. Eu falo do que acontece dentro da minha casa, gente. Porque se eu não reconhecer a humildade de eu querer sim que o meu lar seja restaurado, que a minha casa tenha a presença de Deus, não adianta de nada eu vir aqui em cima e falar para vocês do amor de Deus. Conversamos, choramos. Aí a Radassa veio e aí ela começou a falar por que ela se sentia feliz. E ela falou assim: eu me sinto feliz quando eu estou com o papai, quando eu sinto segura com o papai, eu sinto segura brincando com ele. Como que nós vamos se sentir seguros como filhos de Deus se não conversamos com Deus? Não abrimos para o Senhor as nossas vidas? Queremos milagres, queremos maravilhas, mas não queremos se dobrar diante de humildade de Deus e falar: pai, eu sou dependente de ti. Agora imaginem vocês,
se nós não queremos se prostrar diante de Deus, aonde o Senhor nos ensina, fecha a porta do teu quarto, e lá no secreto eu vou te responder. Se nós não queremos ter uma vida assim, como que nós vamos conseguir entender o que o Senhor quer? Como que nós vamos ser obedientes ao Senhor? Como que nós nessa geração vamos ser os Elias, boca de Deus lá fora? Sabe, a pessoa quando ela carrega a presença de Deus, ela não precisa nem falar, gente. Um abraço, eu brinco muito isso com o Rubens, um abraço fala muito mais do que palavras, gente. Esse dia eu cheguei pro Rubens e falei assim, ó, Rubens, tem mais uma, tá? O abraço sincero e verdadeiro que cura, ele passa de 40 segundos, não sou eu que falo, pesquisas falam. Uma das coisas que eu mais ouço aqui na igreja é que quando as pessoas chegam aqui, o que elas mais amam é ser aceita como família, ter um abraço verdadeiro. Ter um abraço que fala assim, ei, esse abraço aqui é de quem te ama. Esse abraço aqui é de um Jesus que fez na minha vida, me transformou. É isso que o Senhor espera de nós. Uma vida de alinhamento aos céus. Uma vida de obediência. Sabe o que eu tenho entendido com Deus? Qualquer um pode falar do amor e da graça dele, qualquer um. Não existe dificuldade para falar do amor de Deus. Mas só pode falar de ter experiências quem tem tempo de intimidade, quem tem tempo de relacionamento. As nossas esposas ou os maridos conhecem-se o casal pela intimidade, pelo tempo que eles têm de comunicação, de conversa, pelo tempo que eles têm de dedicação um ao outro, de ter um entendimento do que está se passando. O que nos diferencia de qualquer outra estrutura religiosa é saber que se eu não tenho relacionamento com a minha esposa de comunicação, como é que eu vou ter relacionamento com Deus, a quem tu não vê? Se tu não ama quem está perto de ti, se tu não ama esse irmão que está do teu lado, como tu vai amar a Deus? A palavra diz que é mentira. E aí eu volto diante de Elias, que Elias conseguiu se manter de pé. Elias conseguiu se manter pela uma obediência que ele tinha absoluta diante de Deus. Ele não negociava nada. O que o Senhor lhe pedia, ele assim fazia. Quando o Senhor manda Elias sair do deserto, porque a água estava acabando no riacho, e aí chega um novo tempo. Aí nesse tempo eu acho demais, porque Elias vai para onde? Ele vai encontrar a viúva. E eu fico imaginando, vocês imaginam 3 anos e meio lá no deserto, anos lá esperando, e quando ele chega na cidade, que ele vê a viúva juntando gravetos, quando ele vê aquilo, ele pede para a viúva, porque Deus falou para ele que a viúva o alimentaria. E a viúva fala assim para ele, olha, eu só tenho um pouquinho de farinha lá e um pouquinho de óleo, e esse pouquinho que eu tenho, eu estou juntando os gravetos para fazer a última refeição, ou o último pão. Quando a gente olha para isso, Elias fala para ela, primeiro Elias pede a água, porque a água é a palavra, gente, porque a água é a restauração. Elias pede, ela serve Elias, e depois ela fala, da mesma forma, ela fala para Elias, da seguinte forma, vou compartilhar com vocês. Mas ela respondeu, tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa, tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição, e depois meu filho e eu morreremos. Só que ela diz algo assim, ó, tão certo como o Senhor que vive. Toda pessoa que caminha com Deus, ela fala de algo do alto, de uma certeza absoluta do que ela vive.
Sabe o que me chama a atenção? Que essa viúva está na ponta final, é o último que ela tem. E ela ainda continua confiando em Deus. Ela continua olhando para Deus e dizendo assim: Pai, o que será depois disso? Ela nem imagina que Elias vai chegar ali. Mas essa viúva também é obediente a Deus. Vocês percebem que na caminhada são pessoas que vivem uma obediência mais profunda com Deus? E ela faz obediente o que o Elias pede, o serve. Nem ela imaginava que tempos depois seu filho realmente estaria morto, e ela precisaria chamar Elias. E Elias é a primeira vez que a gente vê na palavra o profeta Elias, mas depois de Jesus, uma ressurreição. O profeta Elias ora e o menino volta a viver. Que caminhada essa é a de Elias, que ele vivia algo que parece sobrenatural para nós, algo que não parece ser normal para nós hoje. Elias vivia algo muito profundo diante da presença de Deus. Quando você honra a Deus, Deus honra você. Sabe, lá em 1 Samuel 2:20 diz: foi nessa conjuntura que aquela mulher declara que Elias era um homem de Deus. O que as pessoas têm falado de nós aí fora? E quando eu falo de nós, é da nossa vida pessoal com Deus, é das nossas particularidades com Deus. O que nós temos realmente transmitido para as pessoas do nosso relacionamento com Deus? Porque a nossa vida fala muito, gente, do que nós vivemos. A nossa vida representa muito de quem nós somos. As nossas atitudes transmitem muito se a gente vive um real, verdadeiro amor do Senhor, ou a gente só fala. Ou a gente só fala do Senhor. Sabe, nessa geração, o que nós mais queremos são métodos. Métodos para nós ser cheios de Deus. Métodos para nós ler a palavra. Métodos para nós termos ousadia em falar de Deus. E sabe qual que é o melhor método que Deus ensina? Cria em mim, ó Deus, um coração aquebrantado, puro. Um coração que quer verdadeiramente te conhecer. Um coração que quer verdadeiramente conhecer as tuas escrituras. Um coração que realmente está voltado a conhecer a tua graça, o teu amor, a profundidade de vivermos algo sobrenatural todos os dias. Se nós entendêssemos a profundidade de só nós estarmos vivos todas as manhãs, nós entenderíamos quem Deus é. Se nós pudéssemos enxergar agora o mundo espiritual, porque a palavra diz em Apocalipse que o inimigo nos rodeia como um leão que ruge, tentando nos tragar, tentando nos matar. Se nós entendêssemos o carinho, o amor de Deus em tudo que Ele faz, desde quando nós abrimos os olhos pela manhã, eu garanto para vocês que nós seria como Daniel. Nós oraria 3 vezes ao dia e dizia: Pai, não tem como eu parar de falar contigo, porque eu acredito que é esse estilo de vida que Elias tinha, um estilo de vida onde ele estava totalmente conectado com Deus. Eu posso estar no meu trabalho, eu posso estar na minha casa, eu posso estar com meus amigos, eu posso estar num café, em todo momento eu quero estar conectado com o Senhor. Só que ele tinha um entendimento que quando ele queria falar com Deus, diz a palavra, Daniel, sabe o que ele fazia? Ele abria as janelas, ele se prostrava e aí ele ia conversar com Deus. Eu não quero que a gente se torne religioso, mas eu quero que a gente se torne verdadeiramente filhos tementes com zelo de Deus. Filhos que tenham entendimento. Se uma criança de 6 anos e de 9 anos, que são minhas filhas, dizem que é o pai que traz segurança, que é o pai que traz alegria, por que a gente não quer ter esse relacionamento com Deus?
Por que nós não queremos ter essa profundidade com Deus? Se o Senhor nos criou com um propósito único, Ele sabe verdadeiramente quem nós somos. E uma das características primordiais de Elias, sabe qual que era? Ele fala assim, ó: esse Deus que eu sirvo, esse Deus a quem eu sou filho, ele tinha uma identidade definida. Nada influenciava Elias, nada influenciava a alegria que ele tinha de ouvir Deus e andar com Deus. Eu acho que essa é a diferença que a gente precisa entender. Que o Senhor nos leva em lugares que Ele quer verdadeiramente nos conhecer. Sabe, Ele quer conhecer o que ninguém conhece dentro do teu coração. Ele quer conhecer o que ninguém sabe. Ele quer conhecer, não porque Ele já não conhece, mas toda a comunicação ou todo o relacionamento puro e saudável é quando nós se abrimos, conversamos e por si só nós temos uma resposta nessa conversa. Um diálogo traz a cura, traz a renovação, traz a restauração de quem nós somos. Ousadia, falar a verdade que ninguém fala. Quem nós temos sido, gente? Meu irmão, quem tu tem sido com a tua esposa? Tu tem cuidado dela com a verdade, com o amor? Minha irmã, tu tem cuidado do teu irmão? Do teu esposo? Tem cuidado dele com amor, com carinho, com zelo? E os filhos? A próxima geração? Esse era o posicionamento de Elias como um homem de Deus, boca de Deus que não tem medo de falar, porque vive um relacionamento, vive uma profundidade, vive algo que não é superficial, não é feito de personagem, de máscaras, vive somente uma verdade. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor espera, Tércio. Um coração profundo, aquebrantado, um coração humilde, um coração que se volta para Deus, um coração que não se importa mais com nada, a não ser a presença de Deus. Cantamos, tua presença vale mais. Será que vale? Será que o Senhor permitisse nós passarmos por um deserto, nós falaríamos, a tua presença vale mais do que a fama, do que o dinheiro, do que os prazeres? Somos especialistas em querer sentir prazer. Ninguém gosta de sentir dor. Mas como nós vamos viver essa profundidade se nós não queremos ir a este ambiente? Não queremos conhecer a palavra na sua essência. O salmista diz que medita na palavra de dia e de noite. Gente, às vezes a gente pega a palavra só no domingo. Aí queremos viver algo com Deus. Como, gente? Quando eu estou falando de experiência, meu irmão, minha irmã, é quando Deus fala contigo, exclusivamente no teu coração, e tu sabe que é Deus falando contigo, o Espírito Santo falando ao teu coração, e tu mesmo não entendendo, tu fala: Pai, eu vou obedecer. Pai, eu vou ser voz de obediência nessa geração. Sabe, o Senhor não quer palavras com carisma. O Senhor quer palavra com caráter de quem vive, de quem aprende, de quem caminha. Por isso que a palavra diz: ensina o teu filho no caminho. Apresentamos aqui uma criança, ensinar no caminho, a responsabilidade dos pais, dos padrinhos, a sempre no caminho, ano após ano, ensinando o filho na caminhada. E o que Deus quer fazer com a gente é a mesma coisa, ensinando no caminho, até nós ter maturidade para começar a caminhar sozinho. Aí os ambientes que a gente frequenta, a gente não é mais influenciado, porque só é manipulado aquele que não tem uma identidade formada. Uma identidade autêntica de filho verdadeiro, de filho que ama a Deus, de filho que não troca por nada a presença dEle, filho que se entrega verdadeiramente. Aleluia, vocês estão me entendendo?
O Evangelho é muito simples, mas ao mesmo tempo ele requer todo momento a nossa obediência. Todo momento ele requer a nossa entrega absoluta, de vivermos algo extraordinário com ele. Glórias a ti, Jesus. Sabe uma das coisas que eu tenho percebido? Vocês conhecem o avivalista que... Vou falar de alguns, o Billy Graham, João Calvino. Nós temos várias ministrações hoje, em português. Se hoje qualquer pessoa, qualquer um de nós pegássemos a mesma ministração, a mesma palavra, e nós fôssemos falar do amor de Deus, falar do que eles falaram da mesma forma, sem trocar uma vírgula, eu não acredito que a quantidade de pessoas que se dobrariam e que se prostrariam para aceitar a Cristo ou para servir a Deus seria a mesma. Mas não é porque a palavra não é viva, é porque nós não temos a mesma atitude de alinhamento, de perseverança, de atitude de uma vida realmente consagrada, de uma vida verdadeiramente em santidade. É isso que o Senhor espera de cada um de nós, porque, pasmem vocês, mas vocês são o sacerdote no lar de vocês. Vocês são um alinhamento aos céus dentro da casa de vocês. É vocês que levam o lar de vocês a ser como os céus. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. É o que Ele espera de cada um de nós. Filhos tementes, filhos que amam a Deus. Sabe por que é importante esse posicionamento nosso? Porque nós somos bombardeados de pensamentos, de informação a todo segundo. Basta 3 segundos para um pensamento se formar por inteiro. 3 segundos, gente. 3 segundos eu preciso para levar a mente de vocês em qualquer lugar. Mas para mim aplicar isso, precisa, sabe do quê? De ser repetido várias vezes a mesma coisa, até que aquilo se torne parte de mim. O que o Senhor quer de nós é assim, tem um entendimento que ao conhecer as Escrituras todos os dias, viver ela todos os dias, daqui a pouco a mente de vocês vai estar alicerçada em fundamentos, e nada mais tira vocês da minha presença. Nada mais oscila vocês do meu cantinho, do meu lugar. Esse dia o pastor Leno falou aqui, que é algo que ficou no meu coração. Existe um espaço, um buraco dentro de nós, que só é de Deus. Tu pode tentar trocar pela fama, pelo dinheiro, pelos prazeres, mas não vai dar certo. É esse ambiente, este lugar dentro de nós que o Senhor quer habitar, que o Senhor quer viver dentro de nós. E aí, voltamos lá, é nesse momento que nós se tornamos ousados. Ousados em orar e ver a cura, ousados em declarar e ver a libertação, ousados em ver sinais de maravilhas, ousado em ser usado por Deus da forma que Ele quer e não que nós queremos. É isso que o Senhor espera de nós. Amém? Vocês entendem o que eu quero passar? O que o Senhor falou comigo? Todos nós podemos ser voz de Deus. Alguns de nós já têm isso em si, sendo voz de Deus, apacentando, discipulando, ensinando, liderando. É Deus através da tua vida, mas também outros pais também liderando, ensinando dentro dos seus lares. Sermos agentes influenciadores. A palavra diz que o mundo lá fora anseia pela revelação dos filhos de Deus, e os filhos de Deus somos todos nós. O mundo anseia por uma palavra de vida, de verdade, uma palavra de restauração, uma palavra de cura, uma palavra de libertação. O Senhor espera isso de cada um de nós. O Senhor é maravilhoso e incondicional é o seu amor. Elias me leva a um entendimento que se nós quisermos viver verdadeiramente
um evangelho puro, nós vamos precisar abrir mão de algumas coisas. E quando eu falo abrir mão, gente, eu estou falando do seu tempo. Se você não tem tempo de relacionamento com Deus, é porque você não quer viver um estilo de vida com o Senhor. Você quer qualquer estilo de vida, menos com Deus. É legal ir à igreja, é legal frequentar o culto, mas gente, não tem nada melhor do que ter experiências com Deus. Dentro disso eu quero contar algo para vocês. Certa vez eu tive uma experiência com Deus do que é depender totalmente dEle. Eu poderia contar alguns testemunhos da minha própria vida para vocês, mas um dos testemunhos maiores, sabe qual que foi? Estava eu e a Fernanda prestes a se casar, preparado tudo. Isso marcou a minha vida. A Fernanda muito feliz com todos os preparos, tudo para o casamento, e eu já não estava feliz, mas eu estava preocupado. A minha preocupação era como que eu iria pagar o casamento. A minha preocupação, porque anos atrás, não é a realidade de hoje, anos atrás era muito difícil para mim. E aí eu me lembro, nas últimas 2 semanas, numa sexta-feira, da penúltima semana antes do casamento, eu fui para o quarto falar com Deus, e no ambiente que eu conversava com Deus, eu falava: Deus, o que eu vou fazer para honrar com esse compromisso? Só que eu via a Fernanda muito feliz sempre, porque é sempre um sonho o casamento, e quando eu olho hoje o vídeo, a gravação, eu entendo, porque ele traz à memória a essência de uma alegria que não pode se acabar. E aí, gente, preocupadíssimo, como que eu vou honrar? Eu recebo uma ligação de uma empresa e fala assim para mim: Fernando, nós temos algo para te pagar, e nós queríamos que você passasse aqui no nosso escritório, porque o cheque está pronto para ti. Quando eu fui lá buscar o cheque, eu contei para a Fernanda no dia, o cheque praticamente pagou todo o casamento. E eu lembro que pagou ainda com sobra, e eu disse assim: a Deus, Tu continua sendo o mesmo Deus. Parece ser algo muito simples, gente, mas quando nós precisamos confiar em Deus, seja na vida financeira, emocional, espiritual, nós precisamos entender que Deus ainda faz. Faz anos, mas marcou a minha vida. E sabe que eu entendo, não quer dizer que hoje eu não passo por dificuldades. E quando eu estou falando de dificuldades, é por áreas na minha vida que precisam todos os dias da presença de Jesus. Mas quer dizer que quando eu estou na adversidade, eu olho para o alto e digo: Ele ainda é fiel. Essa segurança que o Senhor quer de nós, essa esperança que o Senhor quer de nós, não em confiar em nossos braços, nossos métodos, nosso conhecimento, não. Confiar que Ele ainda é o Deus de Abraão, de Jacó e de Isaac. Ele ainda é o Deus que faz milagres. É isso que o Senhor quer de nós. Para nós irmos para o final, eu quero contar algo para vocês. Eu escutei algo de um pastor, e eu falei, eu vou comentar. Uma pessoa perguntou para um pastor dizendo assim: pastor, como é que se faz para ser cheio de unção? Daí o pastor respondeu: isso é fácil, é muito fácil. A pessoa olhou para o pastor dizendo: por que é fácil, né? O pastor falou da seguinte forma, brincando e dizendo: uns são, outros não são. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: essa brincadeira simples é que uns querem e outros não querem ser cheios de Jesus. Uns querem ser cheios da presença e decidem e tomam uma atitude de ser cheios e ousados para serem tomados pela presença de Deus. Outros não querem. E eu te pergunto nessa noite: o que você quer?
Ser um homem e uma mulher ousado diante de Deus, ou ser uma pessoa que passou a vida toda frequentando os cultos, mas as pessoas nem sabiam que tu era cristão? Essa é a minha pergunta para nós. Quem nós queremos ser? Como o pastor Leno pregou, queremos ser Elias nesta geração? Queremos ser obediente à palavra? Queremos verdadeiramente ser ousados? Se coloquem de pé.